Olá, mulheres! Vamos para mais um devocional. Hoje, dia de número 94, está em Gênesis 3, do 2 ao 5. A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A história de Adão e Eva não é diferente de muitas pessoas. Certamente você conhece alguém que começou bem, mas depois se perdeu por achar que tinha uma alternativa melhor do que a divina. Todas nós conhecemos alguém que se sentia capaz de escolher melhor sozinho. A estratégia do diabo no Éden tinha no mesmo objetivo que persiste até nos dias atuais: arruinar identidades. Para conseguir esse efeito, ele usa constantemente 3 mentiras em forma de armadilha. A estratégia do diabo no Éden tinha o mesmo objetivo que persiste até os dias atuais: arruinar as identidades. Para conseguir esse feito, ele usa constantemente 3 mentiras em forma de armadilhas, as quais apresento a seguir. A primeira mentira é afirmar ser possível ter maior conhecimento que Deus. Quando disse: É certo que vocês não morrerão, o diabo não poderia dar certeza, ainda assim ele o fez, ao oferecer garantia como se soubesse mais do que o Criador. A segunda mentira: caráter melhor do que o de Deus, ao falar, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês serão abertos. A intenção de Satanás era mostrar que o Senhor enganava Eva em vez de cuidar dela. Ele também tenta nos ludibriar ao fazer perguntas como: onde está o seu Deus nesse sofrimento? Cadê o seu papai que não cuida de você? Ele não evitou tudo isso? A última é que a mulher teria recompensa maior do que a prometida por Deus, ao afirmar: como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Saber o que somente o Criador sabe é a maior recompensa que Eva poderia ter, uma vez que Deus é o ser mais poderoso de todos. Ardilosamente, como diz a Bíblia, o inimigo tentou convencê-la de que sua proposta era muito melhor. Dia após dia, Satanás fala conosco como se isso fosse realmente possível. A maior pretensão do diabo é nos deixar em dúvida, pois assim ele trabalha com maior facilidade. Onde existe dúvida, também existem medo, vergonha e insegurança. Se fosse possível olhar para dentro da mente de uma pessoa indecisa, observaríamos que, no geral, não lhe falta visão, mas clareza. A visão embaçada surge da tentativa de extrair resultados do que não vê, tornando a mente em uma arena na qual os pensamentos duelam até o fim. Firme seus pensamentos no que a palavra diz e não dê abertura às falas do diabo. Firme seus pensamentos no que a palavra diz e não dê abertura às falas do diabo. É comum que, vez ou outra, nós tenhamos a nossa imagem distorcida, ficamos perturbados numa indecisão, principalmente quando a gente quer imaginar os pensamentos das pessoas e de Deus na situação. Mas eu ouvi uma frase e quero compartilhar com vocês que nós temos que servir mesmo nos dias maus. Fiquei aqui pensando no penúltimo parágrafo que ela fala que a pretensão do diabo é nos deixar em dúvida, né? Porque assim facilmente ele trabalha. Uma pessoa em dúvida geralmente carrega medo, vergonha e insegurança. E é muito fácil, né? Trabalhar na vulnerabilidade da pessoa. Se algumas pessoas fazem isso, imagina Satanás.
que pode fazer isso com o próprio pensamento da pessoa, né? Gerar essa dúvida. E por que a dúvida? A dúvida é o contrário da fé. E o diabo mais que ninguém sabe, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos esses atributos aqui que são mentiras, o primeiro, o segundo, o terceiro, o diabo tentou investir para ser melhor que Deus e por isso que ele caiu. Então, uma boa dica para a gente lutar contra essas armadilhas de Satanás é o que ela disse aqui: firme seus pensamentos na palavra e não dê abertura para o diabo. Se possível, pegue versículos. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta muito boa, né? O Google, a Bíblia Online, vai lá, coloca a palavrinha-chave e aí o Google vai te trazer. Se você precisar de ajuda também, estou à disposição. Alguns versículos que vão te firmar e tirar dessa dúvida. Lembra como o Jesus rebateu as ofensas do diabo quando ele foi tentado no deserto? Tudo na palavra. Então, tudo que o diabo falava baseado na palavra, Jesus ia e rebatia baseado na palavra. Então, para rebater essa dúvida, tenhamos fé e fé na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E para desbancar a dúvida, não tem dúvida, indubitavelmente, é a Bíblia que vai nos ajudar com isso. Amém? Excelente dia, Deus abençoe.